Boa noite a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz. Agradecemos a Deus por mais uma semana de bênçãos recebidas, por aquilo que Deus tem feito aos nossos corações e pela oportunidade de estarmos aqui cultuando e adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ter uma oração de louvor e agradecimento a Deus neste momento e depois estaremos tendo um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai Santo, agradecemos-te, Senhor, pela bênção, ó Deus, deste culto. Obrigado, Pai, por tua presença, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Te louvamos, ó Deus amado, pela oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra, de Te louvarmos e adorarmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vocês vão estar vendo que eu vou estar tossindo um pouco aí durante a transmissão. Já regravei algumas vezes, mas infelizmente não vai resolver, né? Mas não é Covid e também não transmite pelo telefone, né? Então podem ficar tranquilos e mesmo assim, né, nós vamos estar compartilhando a palavra do nosso Deus. A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos e nesse momento de louvor, de adoração, esse momento tão precioso, onde nós nos achegamos à presença do Senhor com gratidão em nosso coração e dizemos a Ele: Senhor, eu sou grato por tudo que tem, pelo tesouro que temos em nossa vida, que é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, nos dando vida, nos dando a salvação. Aleluia. Oh
Mateus 14, de 22 até o 33. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Esse texto que nós lemos, um texto bem conhecido, que narra a história de Jesus ali após estar com uma multidão e juntamente com os discípulos, e após haver multiplicado os pães e os peixes, alimentado uma multidão de famintos que ali estava. Agora os discípulos retornam no barco para o outro lado, para a outra margem do rio. Jesus, porém, se retirando sozinho para um lugar a sós com o Pai, a fim de orar, a fim de estar na presença de Deus. E nós conhecemos, sabemos bem essa história, né, como ela relata os acontecimentos também, que depois vieram as tempestades, o barco estava afundando e Jesus chega ali para socorrer os seus discípulos, dando-lhes também uma lição a respeito da fé, a respeito da confiança em Deus. Eu gostaria de estar usando esse texto para compartilhar um pouco também, tirando algumas lições sobre estes acontecimentos aqui, nessa travessia, nessa jornada curta, nesse período curto de travessia para outra margem do rio, também em relação à nossa jornada cristã, à nossa vida cristã, ao que nós estamos aqui de passagem para o outro lado, para a outra margem do rio, para o rio além, para a nossa morada celestial com Cristo. E trazendo isso para os nossos dias, nós podemos ver aqui, talvez imaginar a vida de um recém-convertido, a vida de uma pessoa quando entrega o seu coração a Cristo. Parece que tudo é alegria, tudo é empolgação, tudo é motivação, estão empolgados em aprender a palavra de Deus, motivados para participar de todas as atividades, dedicando um tempo de oração, e também é assim, né, a nossa jornada, a nossa vida cristã.
porém ela não ocorre desta forma durante o tempo todo. Surgem ondas, vêm tempestades, ventos contrários na nossa vida no decorrer dessa travessia ao passarmos para o outro lado, para a outra margem do rio. Eu me recordando agora aqui de uma das vezes que eu fui na praia, gente ainda meio adolescente, aventureiro, não pensa no perigo, nos riscos, né? E vem com essa empolgação, vem com essa animação. E nós fomos fazer um passeio naquele barco lá, o Banana Boat, todo mundo coloca o colete salva-vidas, pega um apito e vamos para o alto mar, né? Presenciar ali a beleza, a criação de Deus. E se ocorre durante esse passeio de alguém cair em alto mar, o barco retorna para resgatar aquela pessoa. E o adolescente, né, muito aventureiro, não pensando nos riscos, nos perigos, sem pensar nas consequências, né, estando lá em alto mar, me joguei na água e no mesmo instante já toquei o apito para que eles pudessem retornar e me resgatar ali. Foram pouco tempo, né, talvez 1 minuto, sei lá, um tempo bem pequeno, porém um tempo em que depois que eu estava no mar, eu comecei a pensar no que eu havia feito, né? Como eu fiquei com medo daquela situação, né? Imaginando, nossa, mas será que no alto mar é que tem tubarão? Se algum peixe vier aqui agora e me atacar? Eu fiquei aflito, aguardando o retorno ali, o resgate, para que eu pudesse sair daquela situação. Passou pela minha mente, né, lembrando também de um velejador olímpico do Brasil, Lars Grael, numa das situações em que ele estava no mar e ali velejando, vem um outro barco e a hélice daquele barco decepou a perna daquele atleta. Muitas coisas passaram pela minha mente, né, com medo de como eu poderia estar saindo daquela situação. Mas de tudo isso eu tirei uma lição para a minha vida e quando agora lendo o texto aqui também, pude pensar sobre a aplicação e a importância disso na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. E nós temos, né, a jornada cristã, ela é assim, nós temos os ciclos, nós temos os bons momentos, né, os bons mares, como a gente costuma assim dizer. É gostoso, é empolgante, a vida cristã é empolgante nós estarmos no mar, porém nós podemos perceber no decorrer da caminhada que o fato de estarmos passando para o outro lado do rio, de estarmos caminhando com Cristo, não quer dizer que as ondas elas não estarão afligindo o barco da nossa vida. Ou seja, a vida ela é feita de celebrações, mas ela é feita também de tempestades. Nós teremos os ventos contrários, teremos que enfrentar situações difíceis. E diante disso, nós vimos aqui também no texto que nós relatamos, algumas das situações ali dos discípulos no momento das ondas contrárias, no momento de pavor, e qual foi a atitude que eles tiveram. E uma das coisas que nós podemos estar aqui aprendendo, algumas lições, né, é que às vezes o que é exposto sobre a nossa vida são somente as situações boas. Por exemplo, se a gente for olhar na internet, né, no Face, no YouTube, no canal assim de alguma pessoa, a gente imagina que aquela pessoa é a pessoa mais feliz do mundo, que aquela pessoa é uma pessoa alegre. Por quê? Ninguém costuma postar os seus problemas, tem o hábito de postar ali as suas tristezas, as suas decepções, as suas
desilusões. Nós postamos ali, na maioria das vezes, os momentos alegres, os momentos bons da nossa vida. Tem raramente, né, um ou outro que posta alguma coisa sobre a tristeza, sobre os ventos contrários. Mas diante de tudo isso, voltando para o texto que nós lemos e pensando nisso em relação à nossa jornada, em relação à nossa vida cristã, nós podemos ver aqui quando as ondas vieram, quando as tempestades vieram, Jesus ele pôde dar uma lição ali, ele pôde ensinar, melhor dizendo, né, uma lição para os seus discípulos. E a primeira coisa que ele disse foi: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O bom ânimo, ele realmente ele produz um efeito positivo na nossa vida. Ele é muito importante. Porém, ele sozinho não nos traz, não nos dá a estabilidade necessária, aquilo que nós precisamos. Quando vem às vezes as ondas gigantes, só o bom ânimo ele passa a não ser suficiente. Às vezes a gente está naquela empolgação toda, porém, quando somos tomados ali pelas ondas gigantes, o medo pode assolar o nosso barco, pode assolar a nossa vida. É o exemplo que nós vimos aqui em relação aos discípulos que tiveram medo e também em relação a mim, lá no caso da banana boat, toda aquela animação. Porém, quando eu me senti em perigo, em alto mar, o medo bateu em minha porta, em minha vida. Mas nós devemos pensar sempre, devemos ter sempre este bom ânimo, que ele, associado a mais dois itens que nós podemos destacar aqui no nosso texto, eles estarão dando estabilidade na nossa vida em relação à comunhão com Deus, em relação a nos momentos de dificuldade não estarmos abandonando a fé. A outra lição, né, o outro ponto que nós podemos aprender aqui no texto em relação às palavras de Jesus dirigidas ali a Pedro e aos discípulos foi a seguinte: não temais, não temais. O medo, muitas vezes, ele nos impede de termos experiências gloriosas com Deus, de darmos um passo de fé. E Pedro aqui, ele se sentiu desafiado neste momento, e ele foi corajoso, e ele deu esse passo de fé ao encontro de Cristo. E nós podemos pensar com isso, que muitas vezes nós enfrentamos ondas contrárias, nós enfrentamos as tempestades na nossa vida, para que nós possamos realmente sair do nosso conforto, para que nós possamos dar um passo a mais, dar um passo de fé. Por exemplo, neste período agora de isolamento, né? Às vezes parece fácil a gente estar aqui transmitindo a palavra, transmitindo o culto. Agora a gente já está mais habituado com isso, mas no início foi muito difícil e hoje ainda tem as dificuldades também. O trabalho que se tem para que realize um culto desse, ele é grande em relação ao preparo, em relação à gravação. Muitas vezes tem problema de internet, outras coisas que acontecem, tem que ter a edição do vídeo, temos que aprender a editar, mexer com tecnologia. Eu que sou ruim demais, né? Graças a Deus que tem pessoas que me ajudam em relação a isso, para que o culto ele possa estar sendo transmitido. Ou seja, nós precisamos sair do nosso conforto, nós precisamos dar um passo de fé, nós precisamos enfrentar os desafios para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada cristã. E depois desses dois fatos que aconteceram aqui, Jesus dizer ali
para Pedro e para os discípulos, né? Tem de bom ânimo e não temais, tenham fé, tenham confiança. Pedro, no momento em que ele se viu no perigo realmente, ele recorreu à pessoa certa. Ele clamou por socorro, ele pediu a Deus, ele gritou: salva-me, Senhor. Ou seja, ele viu que ele iria perecer, que não tinha mais o que ele fazer naquele momento. E nós precisamos aprender também que Cristo, ele é suficiente em nossas vidas, que quando o medo nos assola, nós podemos ter a confiança de que ele é suficiente mediante as nossas fraquezas, né? Tem um versículo muito bonito que diz, né, que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos dependentes, que nós clamamos por socorro, que nós não queremos ser fortes por nós mesmos, deixando que o egoísmo seja maior na nossa vida, mas que declaramos realmente: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou falho, eu tenho áreas na minha vida que precisam ser consertadas, e nós clamamos pelo socorro de Deus, nós podemos ter a certeza de que com Ele nós podemos subir novamente no barco, com Ele nós podemos sair desta situação de dificuldade. Foi isso que o texto finaliza dizendo, né? Que Jesus estendeu a mão para Pedro, o tomou pela mão, eles subiram no barco e o vento cessou. E pensando sobre isso, em relação à nossa jornada, em relação à caminhada da nossa vida, nós podemos ter a certeza de que nós estamos de passagem para o outro lado, para a eternidade, para o outro lado do rio, e nós precisamos aprender estas palavras aqui e colocá-las em prática também em nossa vida. Tende bom ânimo, não temais, e recorrermos ao socorro do nosso Mestre nos momentos de necessidade. Que Deus abençoe sua vida, que você possa estar realmente fortalecendo, né, voltando para Deus, tendo a certeza de que você passará, nós passaremos às vezes por dificuldades, mas Deus com certeza estará com a sua mão estendendo, nos trazendo de volta para o barco e trazendo também a paz, cessando o vento, nos trazendo a alegria. Eu vou estar orando mais uma vez pelos pedidos, pelos irmãos que enviaram mensagens para que a gente estivesse orando pela sua vida. E também, se alguém quiser que a gente continue orando, pode enviar uma mensagem que nós continuaremos orando no decorrer da semana. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tenham todos uma boa semana. Pai Santo, mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor falou conosco, a Tua palavra, Deus, falou aos nossos corações. Ó Deus amado, temos, ó Deus, uma jornada nesta vida, uma carreira, ó Deus, a percorrer. Senhor Deus, devemos ter, ó Pai, bom ânimo, não devemos, Senhor Deus, perder, ó Pai, a alegria nunca. Paulo, ó Deus, nos ensina isto, ó Deus, a ser alegre em toda e qualquer situação, mesmo, ó Deus, em meio às lutas, às dificuldades. E também, Pai, conforme vimos, ó Deus, na Tua palavra, que devemos, Senhor Deus, confiar, ó Pai, em Ti, e também, Senhor Deus, nos momentos, ó Deus, em que nós nos sentimos incapazes, recorrermos, ó Deus, a Ti e clamarmos por socorro. Olha, Deus, por cada vida, por cada irmão, por cada pessoa, ó Deus, que aqui colocou, ó Deus, também a sua necessidade, ó Deus, nesta noite, o seu pedido de oração, e nos dê, Senhor, uma semana abençoada em Tua presença, em nome de Cristo. Amém, Senhor. A gente vai ter mais um cântico neste momento, de louvor ao nosso Deus, encerrando assim o nosso culto. Que Deus o abençoe.
Queremos, nesse momento, render graças ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossas vidas, porque Ele é digno. E essa condição Ele conquistou ali na cruz, quando entregou ali a sua vida, sendo pregado, derramando o seu sangue inocente em nosso favor. Ali Ele derrotou a morte, Ele derrotou as trevas, Ele derrotou Satanás, Ele derrotou este mundo e conquistou a vitória eterna, tornando digno eternamente para todos sempre. Amém. Aleluia. Pelo que sofri,
toda a nossa adoração. Obrigado, Pai, porque nesse momento, Pai, nós podemos cantar ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Como diz a letra dessa música, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz, pagou, Pai, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado, como já cantamos também na outra canção, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós temos. Sabemos que passamos por lutas, por dificuldades, mas sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado. Nós queremos louvar e exaltar o teu nome por isso. Glórias sejam dadas a ti, Pai. O Senhor merece todo louvor, o Senhor merece tudo, Pai, dentro de nós. Nós possamos sempre reconhecer que o Senhor é Rei e Salvador das nossas vidas. É a nossa oração nessa noite, Pai, graças por aquilo que o Senhor tem nos dado. Graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém.